Senhores e senhoras, muito bom dia. Galerinha, Fábio, esse som, Fábio, Flotildes, esse som tem. Começar a dançar aqui, aí, dá no centro. Galera, aproveitando aí o nosso aluno, né, o Jorge, e essa questão de você aproveitar as oportunidades que a vida concede, né? Eu sempre falo que Deus ele me preparou para o Enem, né? E aí, por que eu falo isso? Quando eu tinha a idade de vocês, toda a família apostava que eu ia ser o primeiro médico da família, né? Exatamente por gostar muito de estudar e ser um bom aluno. E aí toda a família colocou uma pressão que eu seria o primeiro médico, sem ser muito afim de medicina. Desde criança, eu assisti a um programa chamado Mundo de Bikman. E eu sugiro que vocês assistam na internet, tá? O Mundo de Bikman, desde os 6, 7 anos que eu assistia, e era um cientista, um rato e uma mulher, que eles brincavam com a química, com a biologia e com a física. E aí com 7 anos eu sabia diferenciar o que era uma fusão nuclear, o que era uma fissão nuclear, como reciclar o papel, por que o céu é azul, né? O comportamento anômalo da água. E aí tudo isso foi me motivando a gostar muito de ciências, né? E aí, quando eu tinha a idade de vocês, meu pai disse assim: meu filho, ó, você vai fazer vestibular para medicina. Eu falei: papai, eu não quero. Aí meu pai fez a minha inscrição na época e marcou o curso que eu tinha que fazer, que era para medicina. Eu falei: pai, eu vou fazer essa prova, mas não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu amo, não. E ele: meu filho, você quer fazer o quê? Eu falei: papai, eu quero fazer para a farmácia, né? Eu quero ser um pesquisador, eu quero produzir medicamentos. Desde criança, o meu irmão, quando ficava doente, o mais novo, eu misturava as coisas para ele ficar bom. Claro que ele piorava, né? Eu não sei. O pivete estava com dor de garganta, eu misturava Nescau, aí botava sal, aí botava Coloral, arroz, bati no liquidificador, dava para ele. Aí o menino que estava com dor de garganta tinha diarreia, aí piorava as coisas. Mas eu tentava fazer, né? Aí eu falei, quando eu descobri o curso de farmácia, eu falei assim: cara, é isso que eu quero. Eu quero pesquisar e desenvolver medicamentos. E aí eu fiquei apaixonado pelo curso, mas meu pai não deixava, né, eu fazer esse curso. Eu falei: pai, vamos fazer o seguinte, já que você não deixa fazer o que eu quero, e eu não quero fazer o que você quer, eu vou fazer física. Meu pai: como é? Eu falei: vou fazer física. Fui fazer física e engenharia mecatrônica. E eu comecei fazendo os 2 cursos, né? Até que eu parei e falei assim: rapaz, essa briga minha e do meu pai não vai levar ninguém a nada. Eu vou fazer aquilo que eu quero. E eu fui fazer ciências biológicas na Estadual do Ceará, me formei em biologia, fiz o curso de farmácia, né? Me formei em ciências farmacêuticas. Quando eu terminei tudo, eu vi que a minha grande paixão realmente era química. E eu fui fazer o mestrado em química. E aí, quando eu me deparei, eu falei assim, né, física, que eu comecei a cursar, engenharia mecatrônica, dei aula muito tempo no curso de engenharia civil também, e eu falei: cara, perfeito, Enem acaba sendo a minha praia agora, né? Porque formado em química, formado em farmácia, formado em biologia, e começando a minha trajetória com física e engenharia, eu falei: perfeito. Resultado de tudo isso, eu quero que você sempre coloque em mente que os frutos do estudo, eles são simplesmente perfeitos. Você só tem uma única vida e você pode fazer da sua vida algo bem diferente, principalmente para que você possa ajudar as pessoas, né? No mestrado eu tive um grande privilégio que Deus me deu, foi começar um projeto para desenvolver um medicamento para combater o câncer de pele. E aí agora, se Deus quiser, no próximo ano já está tudo, né, caminhando aí para a gente concluir esse projeto. E eu falei: cara, eu tenho uma vida e eu posso deixar uma marca para toda a humanidade. E aí, se Deus permitir concluir esse projeto, assim será feito. Mas eu quero estimular todos vocês a fazer da vida de vocês algo diferente. Que quando você for passar para outra vida, as pessoas sempre possam lembrar de você. Rapaz, fulano fez isso e ele deixa saudade para a gente. Então, vamos fazer as coisas diferentes. E eu queria fazer essa diferença, começando agora também na vida de vocês, com relação à química. Ano passado, de 45 questões de natureza,
apenas 23 questões eram de química. Então, mais da metade da prova. Exatamente porque a química, ela consegue linkar tudo, né? Ela consegue linkar a biologia, ela consegue linkar a física. Se você pegar a prova de filosofia do ano passado, caiu uma questão sobre Demócrito e Leucipo vinculado à atomística, ao átomo, né? Ou seja, se você pega a prova de geografia, uma questão que trabalhava a parte de acidez do solo. Então, assim, a química, ela tem algo diferente na sua prova do Enem. E provavelmente, né, a UFC já anunciou a questão dos pesos, né? E aí quem for para a área de engenharia, para a área da saúde, aí a natureza vai ter um peso muito forte. E eu diria para você que química vai ser o grande diferencial, né? Exatamente porque as pessoas têm um grau de dificuldade um pouco maior. Então vamos comigo aí à página de número 57. E o nosso primeiro encontro aí vai abordar exatamente a parte da energia, que é uma temática muito forte na prova do Enem. E ele te fala o seguinte, ó. Dentre os constituintes do petróleo, há aqueles conhecidos que são usados como combustíveis, como gasolina, querosene e diesel. Mas há muitos outros que são empregados como matéria-prima para a produção industrial de diversos materiais, para as mais variadas aplicações. Após sua extração, o petróleo é transportado para refinarias, onde passa por diversos processos. Assinale a alternativa correta relacionada ao processamento do petróleo. Então, verifique comigo o seguinte, ó. Quando você pega a letra A, ele me coloca assim, ó. Que boa parte do petróleo brasileiro vem de regiões de águas profundas, mas isso não eleva o custo de exploração. E aí, Tiago, isso aí é um pouco absurdo, porque quanto mais profundo for a busca por esse petróleo, mais tecnologia eu preciso ter para conseguir fazer o processo de extração desse petróleo. Então, Tiago, a letra A de cara está falso. Quanto mais profundo, mais tecnologia, consequentemente, maior o custo da exploração. Letra B. A primeira etapa consiste numa destilação simples. E aí, quando você fala em petróleo, você tem um processo de destilação fracionada. Tiago, qual vai ser a diferença básica entre a destilação simples e a destilação fracionada? Primeiro ponto. Quando você pegar na sua prova a palavra destilar, então, Tiago, destilação é um processo físico de separação de misturas. Tiago, o que é que vai diferenciar um processo físico de separação de um processo mecânico de separação? Quando eu pego, por exemplo, uma filtração, eu preciso aquecer para filtrar, sim ou não? Sim ou não? Não. Filtração não precisa de aquecimento. O processo que não precisa de aquecimento, eu chamo de processo mecânico. Mas a destilação, para que ela ocorra, eu preciso ter o quê, pessoal? Aquecimento. E aquecimento vai envolver processo físico de separação de misturas. Então, Tiago, o processo mecânico eu vou utilizar para separar misturas heterogêneas. Ou seja, misturas onde não existe uma boa interação entre os componentes da amostra. Se eu pegar, por exemplo, água e areia, eu não preciso fazer aquecimento. Eu faço uma filtração e resolvo. E água e areia é mistura heterogênea. Mas quando eu pego uma mistura homogênea, como é o caso do petróleo, como é o caso da água e sal, eu preciso fazer um processo de aquecimento. Eu preciso aquecer para que um dos componentes da amostra mude o seu estado físico e assim eu possa efetivar o processo de separação. Então, processos físicos envolvem aquecimento, é para separar misturas homogêneas. Processos mecânicos, eles são utilizados sem aquecimento e eles vão ser usados para separar misturas heterogêneas. E, Tiago, qual é a diferença entre a simples e a fracionada? A simples, eu vou separar um sólido de um líquido. Quando eu pego a fracionada, ela é para separar o quê? Líquidos. Ou então, quando eu tenho que a diferença entre as temperaturas de ebulição, ela é maior do que 80 graus, aí eu faço o processo de destilação simples.
se você tem uma diferença entre as temperaturas de ebulição menor do que 80, eu vou fazer o processo de destilação fracionada. E, Tiago, quando você fala em destilação fracionada, eu vou ter isso aqui, ó, que é a chamada coluna de fracionamento, que é a torre de fracionamento. Então, como é que funciona o processo de obtenção do petróleo? Então, Tiago, todo o meu petróleo, ele vai ser aquecido, e aí todo ele vai mudar o estado físico. Essa temperatura de aquecimento, ela vai variar de petróleo para petróleo, já que petróleo tem composições diferentes, né? A depender da região onde ele é explorado. Então, eu vou aquecer aqui entre 600 e 900. Esse petróleo ele vai vaporizar e aí vai entrar na chamada torre de fracionamento. Tiago, o que é que vai caracterizar essa torre aqui, ó? Quando você pega essa região inferior, ela é uma região que é mais próxima da chama, né? Então a temperatura aqui embaixo, ela é alta. E à medida que você vai subindo, essa temperatura ela vai o quê? Ela vai diminuindo. Quanto mais distante da fonte aquecedora, menor vai ser a temperatura. Então me diga uma coisa, ó. Se eu colocasse álcool no meu braço esquerdo e água no braço direito, onde eu teria uma maior vaporização? No álcool. Então o álcool ele é mais volátil ou menos volátil? Mais volátil. E aquele que é mais volátil tem uma temperatura de ebulição alta ou baixa? Baixa. Então, Tiago, aquele componente do petróleo que ele vai subir mais facilmente é o componente do petróleo que é mais volátil. E aquele que vai ter dificuldade em subir vai ser o componente que vai ser o quê? Menos volátil. O que é que eu preciso levar para a minha prova? No topo da coluna, você vai separar os componentes do petróleo que são mais leves, ou seja, que apresentam o menor número de carbonos. E na parte inferior da torre, você vai separar o que a Petrobras chama de fração pesada, ou seja, os componentes do petróleo que apresentam o quê? O maior número de carbonos. Então, Tiago, no topo, eu vou ter os componentes do petróleo com menor temperatura de ebulição. Na base, eu vou ter os componentes do petróleo com maior temperatura de ebulição. Lá no topo, eu vou ter a fração mais leve do petróleo, com menor número de carbonos. Na base, eu vou ter a fração do petróleo com maior número de carbonos. Então, na destilação fracionada, você tem que ter uma torre de fracionamento. Então, Tiago, a letra B, ela está falsa, porque ele me fala em destilação simples. Agora eu quero que você anote um ponto que vai ser importante. Todo mundo só fala no petróleo. Se eu falar assim, petróleo, todo mundo, destilação fracionada, pá. Mas um país, ele não vive só de petróleo, não. Você tem o carvão mineral. E aí, Tiago, quando você pega aqui no Brasil, o principal carvão mineral que nós temos é um carvão chamado de hulha. Naquela região de Santa Catarina, você tem ali onde nós temos uma alta extração desse carvão. E ele é um carvão que ele apresenta entre 80% e 90% de carbono. Não é o melhor carvão do mundo. O melhor é o antracito. Porém, o nosso carvão tem um bom teor de carbono. E aí, Tiago, todo mundo só fala no petróleo, mas esquece do carvão mineral. Quando você pega o carvão mineral, anote isso aí, destilação seca. Então, petróleo, destilação fracionada. Carvão mineral, destilação seca. Tiago, o que é que vem a ser essa destilação seca? Eu vou pegar, por exemplo, o meu carvão mineral, a minha hulha, e eu vou fazer um aquecimento dela. Todo o processo de destilação tem que envolver o quê? Aquecimento. Só que no caso do carvão, como ele é sólido, eu preciso trabalhar com temperaturas mais altas. Tipo, o petróleo, vou trabalhar entre 600 e 900. Aí puxa aí, ó, destilação seca, 1.100 graus. Tiago, quando você fala em destilação seca, por que eu uso essa expressão seca? Porque a destilação simples envolve líquido. A destilação fracionada envolve líquido. A destilação seca vai envolver quem? O sólido, que é o carvão.
Por isso que eu chamo aí de destilação do tipo seca. Tiago, e quando você pega o carvão, que você tem uma temperatura alta e você tem um combustível, meu irmão, esse aquecimento não pode ser em contato com o ar, não. Então, puxa aí, ó, destilação seca, 1100, destilação seca, ausência de ar. Porque o que eu quero é separar os componentes do carvão, não é queimar esse carvão. Então, ausência de ar. Quando você pega o carvão e destila ele, você vai obter uma fração gasosa, que é rica em metano. E aí, Tiago, o metano, ele é o principal componente do gás natural. E o Brasil teve que usar muito metano agora nas termoelétricas, né? Então, na crise hídrica, as termoelétricas são acionadas e aí você utiliza, por exemplo, o metano, que é o componente do gás natural. Você vai ter uma fração líquida, e essa fração líquida são duas. Uma fração ela é polar, que ela é rica em água amoniacal. E aí quando você fala em água amoniacal, você fala em riqueza de nitrogênio. Aí vem, Tiago, qual é a importância de eu ter uma fonte de nitrogênio? Aí eu venho aqui, ó, agro é tudo, agro é top, agro é tech, né? Então, quando você pega o nitrogênio, ele acaba sendo um elemento fundamental para os vegetais. Daí você obter do carvão mineral uma fração que é utilizada como fertilizante. Então, Tiago, do carvão eu obtenho metano, do carvão eu vou obter a água amoniacal, que é rica em nitrogênio, que é usada como fertilizante, e você vai obter uma outra fração, também líquida, que é o chamado de alcatrão da hulha. E esse alcatrão, ele é rico em compostos aromáticos, tipo, Tiago, benzeno, naftaleno. E essa galera, eles são utilizados para tudo que você imaginar. Tipo, o benzeno, ele compõe o ácido acetil salicílico, o AS, que é exatamente a região glútea do Rodrigão, que ele falou hoje para vocês, né? Então, o AS, na composição dele, eu tenho benzeno. Só que é um benzeno modificado. Quando você pega, por exemplo, o ciclamato, que é utilizado como adoçante, ele tem na composição dele um núcleo benzênico. Quando você pega a fórmica, você tem a presença de um núcleo benzênico. Então, esse alcatrão da hulha, ele é obtido do carvão e a partir dele eu utilizo como matéria-prima para a produção de vários outros produtos que são utilizados no dia a dia. E uma outra fração que você obtém, que é um resíduo, que é o carvão coque. E esse carvão coque eu uso em uma siderúrgica para produzir aço. Então, olhe para mim e não esqueça o que eu estou lhe falando. O Enem e todas as provas já exploraram muito a questão do petróleo. Mas todo ano o Enem vem com uma novidade. E esse ano, uma das minhas apostas é exatamente a questão do carvão mineral. Então não esqueça que o carvão aqui no Brasil, ele é o carvão hulha. E a partir do carvão, quando eu faço um processo de destilação, eu consigo obter componentes como metano, água amoniacal, compostos aromáticos e coque, que são importantíssimos para o desenvolvimento de qualquer país. Tá? Então não esqueça desse carinha aí. Então a letra B, falso, né? Letra C. Uma etapa envolve a destilação fracionada do petróleo, perfeito, no qual vários compostos presentes têm suas estruturas reduzidas para serem posteriormente separados por ordem de ponto de fusão. Lembre comigo que quando você fala em destilação é por meio da temperatura de ebulição, tá? Então letra C, falsa. Letra D. Numa etapa chamada de craqueamento, frações sólidas de petróleo são trituradas para serem utilizadas como fertilizante. Parêntese, pô. Lembra que fertilizante vem da onde, hein? Do carvão mineral. E quando você pega o carvão mineral, a fração que é utilizada como fertilizante não é a sólida. Quem é? É a líquida. Então, Tiago, do petróleo, eu não vou obter fertilizante, não. E o que é que vem a ser o que ele chama de craqueamento?
Aí olhou para cá agora, ó. Pô. Quando você pega o chamado craqueamento, a palavra craque quer dizer o quê, pessoal? Pedra, né? Então, vem para cá, ó. Quando você fala em craquear, você fala em um procedimento de quebra. Então, quando você escutar, quando você ler esse termo aqui, ó, craqueamento, o que é que ele significa? Que eu vou pegar cadeias maiores, moléculas maiores e transformar em moléculas o quê? Menores. Então, anote isso aí, ó. Craqueamento é você transformar moléculas maiores em moléculas menores. Por que que a Petrobras faz isso? O nosso consumo de gasolina, ele é alto ou ele é baixo? Altíssimo. O nosso consumo de gás de cozinha é alto ou é baixo? É altíssimo. Ou seja, se você fosse obter o gás butano e o gás propano, que são os componentes do gás de cozinha, e fosse obter toda a gasolina por destilação, haja petróleo. Então o que é que a Petrobras faz? Durante o processo de destilação, ela obtém a fração gasosa, que vai ser utilizado também na produção do gás de cozinha. Você vai obter a fração líquida, que você tem lá como, por exemplo, a gasolina, mas isso não atende ao mercado consumidor. O que é que a Petrobras faz? Ela pega cadeias maiores, tipo, ela vai pegar isso aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, o óleo lubrificante, onde eu tenho cadeias carbônicas maiores, e eu vou craquear ele. Quando você faz o processo de craqueamento, eu vou transformar óleo lubrificante em quem? Gasolina e gás. Ou seja, o craqueamento, ele permite o aumento da produção de gasolina e gás, que são as duas frações do petróleo mais consumidas pelo Brasil. Então, o craqueamento, ele é um processo químico, enquanto que a destilação é um processo o quê, pessoal? Físico, tá? Então, a nossa gasolina, ela é obtida a partir do petróleo de duas maneiras. Número 1, destilação. Número 2, craqueamento, tá? E, Tiago, esse craqueamento, ele pode ser feito de duas maneiras. Uma, só por aquecimento. 2, utilizando um catalisador. Aí o Enem adora perguntar assim para você, ó. É economicamente viável utilizar? Então vamos lá. Qual é a função de um catalisador, hein? Aumentar a velocidade de uma reação, fazendo o quê? Reduzindo a energia de ativação. Então me diga uma coisa, economicamente é melhor fazer o térmico ou o catalítico? O catalítico, porque o consumo energético é o quê? É menor. E se o consumo energético é menor, economicamente vai ser o quê? Mais viável. Então não esquecer que craquear é você transformar moléculas maiores em moléculas o quê? Menores. Para aumentar a produção de gás de cozinha e aumentar a produção de quem? De gasolina, para atender ao mercado consumidor. Então, a letra D de dado, falso. Letra E. Uma fração constituída por hidrocarbonetos de cadeias longas sofre reação química catalisada para gerar hidrocarbonetos de cadeias menores. Perfeito, né? Que é exatamente o processo do craqueamento do petróleo. Então, primeira questãozinha, gabarito, letra E de Eva. Questão de número 2. E aí brincamos com o combustível fóssil. E agora eu vou trazer para você uma envolvendo biocombustível. Então vem comigo aí, ó. Nas tecnologias para a substituição dos derivados do petróleo por outras fontes de energias renováveis, o Brasil destaca-se no cenário internacional pelo uso do etanol e, mais recentemente, do biodiesel. Grifou isso aí, ó. Na transesterificação, processo de obtenção do biodiesel, ocorre uma reação, grifou isso aí, ó, entre um óleo e um álcool, na presença de catalisador.
tendo ainda como subproduto a glicerina. Tiago, qual é a diferença entre ser produto e subproduto? Produto é aquilo que eu quero. Subproduto, aquilo que eu não quero. Tá? Então, continua comigo aí. Quando são utilizados o etanol e o triglicerídeo na transesterificação, os produtos orgânicos formados apresentam os grupos funcionais. Então, deixa eu só trocar aqui uma ideia contigo com relação ao uso de biocombustível, tá? O Enem adora abordar isso com vocês. E se você lembrar comigo, lá na década de 90, o Brasil criou um programa chamado de Pró-Álcool, né? Tiago, qual foi o intuito do Brasil em fazer isso? O nosso açúcar, ele estava sendo vendido a um preço muito baixo. E aí o Brasil queria aumentar o preço do açúcar. E ele era o maior exportador de açúcar. Aí vem comigo, ó. Vamos supor que eu detenha a produção de açúcar no mundo. Quem vai ditar o preço sou eu? Sim ou não? Calma. Não é porque eu detenho o poder de produção do açúcar que eu vou dizer quanto você vai pagar por ele, não. Por exemplo, eu vendo o açúcar para você a R$2. Aí agora eu vou vender a 10. E você que pague. Eu não posso fazer isso. Por isso que existe uma tal de Organização Mundial do Comércio, que vai regulamentar isso aí. E o Brasil queria aumentar o preço do açúcar, exatamente para poder arrecadar mais, e ele tinha que ter um argumento. O que foi que o Brasil passou a fazer? Meu irmão, vamos produzir álcool. Então, o açúcar, agora, parte dele vai ser utilizado em um processo de fermentação para que eu produza álcool. Eu gero um concorrente para o açúcar. Então, a produção de açúcar aumenta ou diminui? Diminui. Se diminui o preço do açúcar e a procura é grande, o preço dele vai ter que o quê? Aumentar. Aí o Brasil faz o quê, rapaz? Eu vou aumentar o preço do açúcar, porque agora a minha produção de açúcar caiu. Aí a Organização Mundial do Comércio aceita isso, né? Então, o Brasil começou a produzir etanol. E aí nós tivemos a produção dos primeiros carros movidos a álcool, né? Antigamente, você tinha um Chevette movido a álcool. Meu irmão, se fosse um tempo como hoje, que está chuvoso, meu irmão, para você botar esse Chevette para ligar, você passava no mínimo meia hora. Você começava, tenené, tenené, e ficava. Meia hora até o álcool vaporizar, ir para o motor, começar a queimar e o carro funcionar. Aí todo mundo, rapaz, comprar carro a álcool não tem futuro não. Porque eu vou passar meia hora para ligar o carro. Aí, meu irmão, o consumo de carro a álcool caiu no Brasil. Aí o Brasil começou a fazer o quê? Meu irmão, nós temos que justificar a produção de etanol. E o Brasil começou a jogar álcool na gasolina. Hoje, o nosso teor de álcool na gasolina, ele é de 27%. Para cada 100 ml de gasolina comercial que você compra, 27 ml é de etanol. E o Brasil, ele começou a jogar álcool na gasolina. E aí, para justificar a produção de etanol. Hoje nós temos aí o carro flex, né? E aí todo carro, na parte lá do motor, tem um recipientezinho para colocar a gasolina. Já viram isso? Esse recipientezinho, ele vai fornecer gasolina para que a queima seja rápida e aí você consiga ligar o carro o quê? Facilmente. Então aquela história de passar meia hora ligando o carro, para o carro funcionar, isso aí não rola mais, né? Então, o Brasil foi utilizando o etanol na gasolina e isso é um ponto muito positivo. Em qual questão? O etanol, ele vem da biomassa, né? Então, repare só. Eu tenho aqui a cana-de-açúcar, que é a biomassa. Essa biomassa eu vou transformar em etanol. Eu queimo o etanol. O etanol vai produzir CO2. O CO2, fotossíntese, biomassa. Perceba que o carbono, ele está no ciclo, ó. Então, quando você utiliza um biocombustível, você utiliza um carbono que já está no ciclo, diferente da gasolina. Quando você queima a gasolina, repare só, eu vou lá no petróleo, onde eu tenho um carbono que está preso ao solo, eu tiro esse petróleo, vou obter a gasolina,
queima a gasolina, CO2. Aí eu vou lá de novo, ó. Pego o petróleo, gasolina, queima a gasolina, CO2. O ciclo do carbono começa o quê? A aumentar, a inchar. Ou seja, qual é a vantagem de você utilizar um biocombustível na questão do aumento do efeito estufa? É porque quando você utiliza um biocombustível, eu utilizo um carbono que já está no ciclo. Eu não vou aumentar a concentração de CO2 na atmosfera. Porém, quando você pega o petróleo, os derivados do petróleo, que eu queimo eles, eu estou aumentando a concentração de quem? De CO2 na atmosfera. Então, essa questão do aquecimento global, para que você possa amenizar isso aí, é fundamental que você utilize quem? Um biocombustível. Exatamente para que você não aumente a concentração de CO2 na atmosfera. Uma pergunta que eu faço para você. Qual é a principal substância responsável pelo efeito estufa? Quem é? Quem é? A água. Efeito estufa não é uma coisa ruim, não. Ele é fundamental para a vida. E a principal substância responsável pelo efeito estufa é a água. Agora, a principal substância responsável pelo aumento do efeito estufa, que é o prejuízo, aí quem é? É o CO2, tá? Então, cuidado aí com essa diferenciação. Tiago, outro ponto que é importante quando você fala em biocombustível. Vocês já viram nos postos assim, ó, diesel S10, ou então diesel S50. Quando você pega o diesel, quando você pega a gasolina, quando você pega o querosene, que são derivados do petróleo, todos eles apresentam enxofre como impureza. E aí qual é o problema disso, Tiago? Quando você queima o diesel, esse enxofre vai reagir com o oxigênio, produzindo o que nós chamamos de óxidos de enxofre. E esses óxidos de enxofre vão reagir com a água, produzindo ácidos, que são responsáveis pela chuva ácida. Então, Tiago, quanto menor for o teor de enxofre no diesel, melhor para o meio ambiente. Então, quando eu falo assim, ó, diesel S50, isso quer dizer o quê? Que para cada quilograma de diesel, eu vou ter 50 miligramas de enxofre. Diesel S10, para cada 1 quilograma de diesel, eu vou ter 10 miligramas de enxofre. Então, o diesel S10, para o meio ambiente, ele é melhor do que o diesel S50. A nossa gasolina, ela é do tipo S10. Ou seja, para cada 1 quilograma de gasolina, você vai emitir para o meio ambiente 10 miligramas de enxofre. E esse enxofre vai reagir com o oxigênio, produzindo o SOx, que vai contribuir para a formação de quem? Da chuva ácida. Qual é um dos benefícios de você utilizar um biocombustível? O etanol, o teor de enxofre dele é baixíssimo. Quando você pega o biodiesel, o teor de enxofre dele também vai ser o quê? Baixíssimo. Então, primeira grande vantagem do uso de um biocombustível. Você não vai inchar o ciclo do carbono. Quando você usa uma fonte renovável, então, Tiago, eu estou utilizando um carbono que está no ciclo. Eu não vou agravar o efeito estufa. 2, quando você faz uso de um biocombustível, você evita a questão da chuva ácida. Então, Tiago, são pontos aí positivos, né? Porém, a questão me fala que você vai trabalhar na produção do biodiesel. E aí, olhe para cá. Ele me deu que vai ter uma reação química entre um álcool. Tiago, e o que é que caracteriza um álcool? É esse grupozinho aqui, ó, que é o OH, né? Que é a hidroxila. E quando a hidroxila está ligada a um carbono que não faz ligação pi, aí, Tiago, você vai ter quem? O álcool. Aí você tem o triglicerídeo, que está presente no seu corpo, né? O Rodrigão falou hoje do exame de sangue. E aí você tem o triglicerídeo, que é o componente dos óleos, né? Então, Tiago, quando eu pego o óleo de milho, o óleo de girassol, o óleo de algodão, eles são ricos no que nós chamamos de triglicerídeo.
E perceba, ó, qual é a função orgânica que eu tenho aqui, ó? Você tem um oxigênio ligado a um carbono que faz dupla com O. Carbono duplamente ligado a O, você tem o que nós chamamos de carbonila. E quando o oxigênio está ligado à carbonila, que é C dupla O, eu vou ter uma função chamada como, pessoal? De éster. Então é o seguinte, repare só. Você vai ter um éster, que é a função orgânica do óleo, que é o triglicerídeo, e ele vai reagir com álcool. Aí a questão me dá o nome da reação, que é qual? Transesterificação. Quando você pegar essa palavrinha transesterificação, anote aí. É a transformação de um éster em outro éster. Então, transesterificação é a transformação de um éster em outro éster. E agora vem, filhinho. No enunciado ele fala assim, ó, que vai pegar o óleo, que é rico em triglicerídeo, vai colocar para reagir com o álcool, e o subproduto é a glicerina. E, Tiago, glicerina é chamado de glicerol. E a terminação OL quer dizer o que, pessoal? De álcool. Opa! O triglicerídeo reage com o álcool, vai produzir um outro álcool. Mas o nome da reação é transesterificação, que eu vou transformar um éster em outro éster. Então, Tiago, se o álcool é a glicerina e eu quero produzir o biodiesel, o éster vai ser o que, pessoal? O biodiesel. Então, você transforma um óleo que tem a função éster no biodiesel, que também vai ter a função éster. Tiago, ele fala que o glicerol vai ser o subproduto. Por quê? Porque o meu interesse não é nele. O meu interesse onde é? No éster, que é o biodiesel. Mas essa glicerina eu posso vender também. Que é exatamente o que a Petrobras faz. Tiago, como assim? A Petrobras é a principal responsável pela produção de quem? Do biodiesel. Se você for para Quixadá, você tinha, né? O governo desativou. Você tinha uma usina de processamento de biodiesel. Aí fechou. Por quê? O governo, ele instalou lá a usina de biodiesel e a mamona vinha da onde? De Mato Grosso do Sul. Meu irmão, como é que eu vou tornar um processo economicamente viável desse jeito? Trazendo mamona lá do Mato Grosso do Sul para colocar aqui em Quixadá. O custo disso é muito alto. O ideal seria ter feito o quê? Coloca a usina em Quixadá e estimula os produtores a produzir o quê? Mamona. Só que isso acabou não sendo feito, né? O custo passou a ser tão alto que aí teve que fechar a usina. Mas, Tiago, por que a Petrobras produz biodiesel? Anote isso aí. O nosso diesel hoje, ele é chamado de diesel B5. Olha as siglas que eu estou utilizando, né? Eu utilizei lá, diesel S10. Eu tenho 10 miligramas de enxofre para 1 quilograma de diesel. O que é o diesel B5? Ele tem 5% de biodiesel na sua composição. Então, para o meio ambiente, isso é bom. No lugar de você estar utilizando 100% diesel, eu coloco lá 5% de biodiesel e na hora que eu faço isso, eu reduzo o impacto ambiental. Tá? Então, a Petrobras, ela sim, também é a principal produtora do chamado biodiesel. Então, não esqueça que o nome transesterificação é você transformar um éster em quem? Em outro éster. Então, quando você pega a nossa questão de número 2, ele pergunta assim, ó, os produtos orgânicos formados apresentam os grupos funcionais. E aí, Tiago, a glicerina é um álcool e aí o biodiesel ele é um éster. Então, gabarito letra A. Titi, por que você usa, por que eu posso vender essa glicerina? Aí você compra um sabonete da Johnson. Aí tem assim, ó, com glicerina, né? Ou então sabonete glicerinado. Tiago, qual é a vantagem de você estar utilizando um sabonete com glicerina? Se você
não tiver uma pele oleosa, esse sabonete, ele é muito bom para você. Porque a glicerina, ela tem um certo poder hidratante. Exatamente porque na glicerina, eu vou ter aqui, ó, grupamentos o quê? OH. E esses grupamentos OH, eles têm alta afinidade por quem? Pela água. Quer ver, ó? Se você pega um sabonete da Johnson, você começa a usar ele, ele racha? Não. Ele vai ficar lá só a filepinha, mas não racha não. Agora pega o sabão pavão, aquele que é grosseirozão, né? Aquele sabão pavão para lavar roupa, que você usa pela primeira vez, na segunda ele já está rachando, não é isso? Quando é que um sabonete ele racha facilmente? Quando ele tem um baixo teor de glicerina. O sabonete da Dove, né, que tem um quarto de hidratante, se você utilizar ele todinho, ele não racha em nenhum momento. Exatamente porque ele tem um alto conteúdo de substâncias que tem uma afinidade com a água. Agora, se eu tenho uma pele oleosa, eu não vou estar utilizando o sabonete glicerinado, porque a glicerina, ela tem um caráter oleoso. Então, tem que ver o tipo de pele para que você possa escolher um sabonete que seja adequado. Por exemplo, ó, esse lance de sabonete, você não usa, por exemplo, eu quero tomar um banho, eu estou passando aqui o sabonete, aí eu pego o sabonete e passo no couro cabeludo. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Porque é o seguinte, ó, o pH do teu corpo, ele é diferente do pH do rosto, que é diferente do pH do couro cabeludo, que é diferente do pH da região íntima. Tiago, você tem um sabonete específico para a região íntima da mulher. Mas por quê? Porque a região íntima da mulher tem uma acidez diferente. Cada região do seu corpo tem uma acidez diferente, então você tem um produto dermatológico específico para cada região do corpo. O couro cabeludo tem um pH diferente do seu rosto. Por isso que eu não vou pegar aqui o shampoo e ficar passando no rosto. Eu não vou fazer isso, porque eu tenho regiões com pHs o quê? Diferentes. E toda a tua pele, ela tem uma natureza ácida. Por que a região íntima da mulher, por exemplo, tem uma acidez maior do que as outras partes do corpo? Para exatamente evitar o processo o quê? De infecção. Se a acidez da mulher não fosse um pouco mais alta na região íntima, constantemente a mulher teria problemas de infecção urinária. E aí, Tiago, isso não ocorre exatamente porque o meio ácido, ele ajuda a combater as bactérias. E por que ele faz isso? Porque quando você aumenta a acidez, ocorre o quê? Desnaturação de proteína. Então, o pH, ele influencia nessa questão de você manter a higiene. Por isso que muitos produtos, a eles são adicionados acidulantes. Que eu adiciono um acidulante ao produto, é exatamente com esse objetivo, né? De evitar a proliferação de quem? De bactérias. Por exemplo, ó, todo mundo aqui, alguma vez na vida, já passou álcool em gel nas mãos, né? Com qual objetivo? De você promover a morte das bactérias, né? Por que o álcool faz isso? Todo mundo usa álcool em gel, mas ninguém sabe por que é que usa. Qual é o princípio químico por trás disso? E eu vou fazer um desafio para você. Quando você for para casa, você vai passar no posto de gasolina e vai comprar 50 centavos de álcool do posto. Tem que ser o álcool do posto, porque ele é um álcool anidro, sem água. E aí você vai pegar um ovo, vai quebrar esse ovo em uma frigideira e vai derramar o álcool por cima dele. O ovo vai fritar, sem aquecer. O álcool, ele desnatura proteína. Todo mundo só fala assim, ó. Desnaturar a proteína, pH e temperatura. Não. Por que o sabão, ele consegue matar bactérias? Porque o sabão também desnatura a proteína. O álcool puro, por exemplo, ele tem um poder desnaturante muito grande. Mas o que você usa é o álcool 70. Porque o álcool 70, ele tanto desnatura a proteína, como a água vai promover hidrólise da membrana bacteriana. E ele destrói a bactéria também por uma reação química, que é a reação de hidrólise. Vai romper a membrana bacteriana. Então, por isso que você utiliza o álcool 70.
Porque o álcool desnatura a proteína e a água vai conseguir fazer o quê? O processo de hidrólise na presença do álcool. Aí você rompe a membrana e você vai ter, assim, um processo que vai deixar tua pele esterilizada, né? Então, fica ligado aí na questão do álcool 70, que é um dos pontos, né, também que eu aposto aí na sua prova do Enem. Filhinhos, vamos à questãozinha de conta. Questão de número 3. Me perguntaram assim, ó, esse processo de um éster ser transformado em outro tem ligação com a esterificação? Vamos lá. A esterificação é a reação pela qual você vai produzir, por exemplo, o seu triglicerídeo. Como é que o meu corpo produz o triglicerídeo? Ele vai pegar um ácido graxo, vai colocar para reagir com o álcool, que é a glicerina, e eu vou produzir quem? O éster, que é o triglicerídeo, tá? Então, a esterificação é uma reação entre um ácido e um álcool, formando quem? Éster e água, tá? Então, obrigado aí. E aí vamos à questão de número 3. E ele te põe assim, ó. A tabela apresenta informações sobre as composições químicas e as entalpias. Tiago, que o Enem falar isso aí, ó. Entalpia quer dizer o quê? Energia, calor. A tabela apresenta informações sobre as composições químicas e as entalpias de combustão para 3 diferentes combustíveis que podem ser utilizados em motores de combustão interna, como os automóveis. E ele coloca aí para você a gasolina, C8H18, o etanol, C2H5OH e o hidrogênio, H2. E ele me deu o ΔH de combustão, e ó, toda a prova do Enem, grife as unidades aí, ó. Você tem quilocaloria, mol a menos 1. Tiago, quando eu pego assim, quilocaloria, mol a menos 1, isso quer dizer o quê? Quilocaloria por mol. E ele me deu as massas molares, né? Grama por mol. Com base nas informações apresentadas e comparando esses 3 combustíveis, é correto afirmar. Aí, letra A gasolina é o que apresenta menores impacto ambiental e vantagem energética. Então, olhe para cá. Tiago, quando ele fala em vantagem energética, qual é o procedimento que eu vou fazer na minha prova? Uma divisão. Então, perceba, ó, ele me deu a gasolina e ele me deu a entalpia de combustão dela, ó, onde eu tenho aí 1.222,5 kJ por mol. Se você pega a entalpia de combustão e divide pela massa molar, então, Tiago, eu vou cancelar mol com mol, e aqui faltou só o barra mol, tá? Desculpa. Então, se eu pegar aqui, ó, 1.222,5 kJ por mol e dividir pela massa molar, eu vou cancelar mol com mol. E qual é a unidade que vai restar, pessoal? Quilojoules por grama. Então, perceba. Quando você faz a divisão da entalpia de combustão pela massa molar, eu vou saber quanto de energia eu libero por grama de gasolina. Então, na gasolina, eu vou liberar 10,72 kJ por grama. Quando você pega o etanol e faz o mesmo procedimento, eu pego a entalpia de combustão dele, que foi fornecida pela questão, e divido pela massa molar, que também foi fornecida pela questão, eu vou ter aqui, ó, 7,10 kJ por grama. Ah, Tiago, e eu começo a entender um pouquinho agora. Quando eu abasteço o meu carro, por exemplo, com etanol, eu percorro 400 quilômetros. Quando eu abasteço o meu carro com gasolina, eu percorro 530. Por que que a gasolina, ela me faz percorrer uma distância maior? Porque ela tem o quê? Uma maior quantidade de energia por quê, pessoal? Por grama.
Consequentemente, eu vou percorrer o quê? Maiores distâncias. Aí, quando você pega o gás hidrogênio, que eu divido a entalpia de combustão dele pela massa molar dele, olha o resultado. 34,15 kJ por grama. Então, me diga uma coisa. Quando o Enem falar para você em vantagem energética, eu vou ter que buscar essa relação aqui, ó. Energia por grama. E onde é que eu tenho a maior relação de energia por grama, hein? É no gás hidrogênio. Então, dos três, qual deles tem a maior vantagem energética? O H2. Vem comigo. Qual dos três é o menos poluente? O H2. Mas por que, Tiago? Porque ele não tem carbono. Se ele não tem carbono, ele não vai produzir o que, pessoal? CO2. Já era. Então, dos três, quem é o melhor em termos de química ambiental? O H2. Quem é o pior? Gasolina. Então, o H2, em termos de vantagem energética, ele é menor, vai ser melhor. E em termos de química ambiental, ele também vai ser o quê? Melhor. Porque ele, na queima do H2, você produz água. Mas você não produz quem? CO2, porque o combustível não tem carbono. Então, vem comigo aí, fininho. A letra A me fala assim, ó. A gasolina é o que apresenta menores impacto ambiental e vantagem energética. Impacto ambiental, ela vai ser a maior, né? Letra B. O álcool é o que apresenta maiores impacto ambiental e vantagem energética. Vantagem energética é o H2. Impacto ambiental é a gasolina. Letra C. O hidrogênio é o que apresenta menor impacto ambiental e maior vantagem energética. Perfeito aí a letra C de casa. Vamos responder aqui um papelzinho, intercalando. O sabonete antisséptico pode ser usado por todo o corpo? Aí, vamos lá. Primeiro, essa questão do pH. Tá? Nenhum sabonete, ele é o ideal que você utilize no corpo todo. Mas um sabonete antisséptico, ele pode ser usado de forma esporádica. Tipo, Aceptol. Eu evito utilizar Aceptol todos os dias. Toda vez que eu vou tomar banho, eu vou usar Aceptol. Não. Porque quando você utiliza um sabonete que é antisséptico, por muito tempo, você pode quebrar toda a proteção primária que você tem na sua pele. Então, Tiago, a minha pele, ela se encarrega de ter uma produção primária que vai acarretar a minha imunidade primária, evitando que bactérias, que vírus entrem. Se você faz uma limpeza profunda o tempo todo na sua pele, os poros ficam todos o quê? Abertos. O que vai favorecer a entrada o quê, pessoal? De micro-organismos. Então, muitas vezes, um sabonete que é antisséptico, ele vai promover uma limpeza profunda na sua pele, porém, ele pode expor sua pele à entrada o quê? De novos micro-organismos. Então, está utilizando o sabonete antisséptico uma vez perdida por todo o corpo, não tem problema. Porque até mesmo tua pele, ela restabelece o pH dela 3 horas depois. Só que 3 horas, onde você está com essa mudança de pH na pele, você pode expor a tua pele à entrada de micro-organismos, tá? Então, você usa sabonete antisséptico de forma mais esporádica, tá? Então, exatamente para não tirar a tua proteção primária da pele. Então, pedindo só para repetir o processo de transformação de um éster em outro éster, tá? Então, lembrar que na produção do biodiesel, eu vou partir do triglicerídeo, que é um éster, e eu faço uma reação desse éster com álcool, transformando o éster 1 e o álcool 1 em éster 2 e álcool 2, tá? Então, na transesterificação, eu vou transformar um éster em outro éster por meio de um álcool, tá?
E aí vamos à questão de número 4. Olha esse lance da acidez. Quantas vezes sua mãe pediu para você passar limão na axila? Está aí a explicação. Você passou a vida passando limão no sovaco e não sabe o motivo, né? Está aí. É exatamente em função da acidez. Para matar as bactérias. Questão de número 4. Mas pelo amor de Deus, não vá passar limão e ir para o sol não, viu? Senão a queimadura vai ser valendo. Questão de número 4. Mais uma questãozinha envolvendo cálculo aí comigo, ó. E essas duas questões foram do Enem. E aí repare só. Vários combustíveis alternativos estão sendo procurados para reduzir a demanda por combustíveis fósseis, cuja queima prejudica o meio ambiente devido à produção de dióxido de carbono. Massa molar, ele foi isso aí, ó. Massa molar 44 gramas por mol. 3 dos mais promissores combustíveis alternativos são o hidrogênio, o etanol e o metano. Vem cá. O metano, ele pode ser biocombustível ou não. Cuidado com isso. Quando você extrai o petróleo, acima do líquido tem uma camada gasosa, que ela é rica em metano. Esse metano eu chamo de gás natural. E aí, Tiago, ele não é de uma fonte renovável, tá? Porém, eu posso obter metano a partir de uma fonte renovável, que é o tal, por exemplo, do biodigestor. Quando você pega a matéria orgânica, que você decompõe a matéria orgânica na ausência do oxigênio, você produz metano. E esse metano, quando vem da matéria orgânica, da decomposição dela, tá? Aí eu tenho isso aí como um biocombustível. Porém, quando você tira do petróleo ou então do carvão mineral, aí, Tiago, ele não vem de uma fonte renovável, tá? Continua aí, ó. A queima de 1 mol de cada um desses combustíveis libera uma determinada quantidade de calor que estão apresentadas na tabela a seguir. Então, perceba, ó, o mesmo esquema da questão anterior. O Enem me dá a massa molar e ele me dá o calor liberado na queima de 1 mol de cada combustível. Considere que foram queimadas massas, independentemente desses 3 combustíveis, de forma tal que em cada queima foram liberados 5.400 quilojoules. Então, Tiago, eu quero produzir 5.400, utilizando o H2, utilizando o metano e utilizando o etanol. O combustível mais econômico, ou seja, o que teve a menor massa consumida, e o combustível mais poluente, que é aquele que produziu a maior massa de CO2, foram respectivamente. Então, visualizou comigo o seguinte, ó. Tiago, o cara quer produzir 5.400 quilojoules, utilizando o H2. Depois eu quero produzir 5.400 utilizando o metano. Depois eu quero produzir 5.400 utilizando quem? O etanol. Mas repare só. Se você queima 1 mol de H2, eu vou liberar quanto? 270. Então, se eu pego a energia que eu quero produzir, que é 5.400, e divido pela entalpia de combustão, eu vou saber o quanto em mol eu tenho que queimar do H2. Então, repare só. Para produzir 5.400 quilojoules do H2, eu vou ter que queimar 20 mols de quem? De H2. Se eu faço o mesmo procedimento, ó, vou pegar 5.400, vou dividir por 900 quilojoules por mol. Quando eu pego lá 5.400 e divido por 900, eu vou ter 6 mols de quem? De metano. Ou seja, para produzir 5.400 quilojoules de energia, eu vou ter que queimar 6 mols de metano. E se eu pego 5.400 e divido por 1.350 quilojoules por mol, eu vou ter 4 mol em quem? Em etanol. Agora interpretou comigo. Para produzir 5.400 de H2
queimei 20 mols dele. 5.400, vou ter que queimar 6 mols de metano. 5.400, vou queimar 4 mols de quem? De etanol. Mas o cara quer saber aquele que teve a menor massa consumida. Aí vem aqui, ó. Cada mol de H2 tem quantas gramas? 2. Se eu tenho 20 mols em H2, eu vou queimar quantas gramas? 40. Eu vou queimar 6 mols de metano. E aí, Tiago, cada mol de metano, 16 gramas. Então, 6 por 16, 96. Eu vou queimar 4 mol de etanol. 4 vezes 46, 184. Então, me diga uma coisa. Qual foi o combustível com a menor massa consumida? O gás hidrogênio, que foram de 40 gramas. Perfeito. Mas o cara quer saber quem é o mais poluente. Repare só. O H2, nem carbono ele tem. Aí repare só. Quem é que tem carbono? O metano e o etanol. Agora repare só. Eu vou queimar 6 mols de metano. 6 vezes 1, que é o total de carbonos, eu vou ter 6 mols em carbonos. Agora eu vou queimar 4 mol de etanol. E o etanol tem 2 carbonos. 4 vezes 2, 8. Quem libera mais carbonos vai ser o mais o quê? Poluente. Então, Tiago, no metano, eu vou pegar o total que eu queimei, 6, e multiplicar pelo número de carbonos. 6 vezes 1, 6. Aqui eu tenho 4 mols em etanol. 4 vezes 2, 8. Então, o etanol, ele vai ser o mais poluente. E agora vem, ele quer saber quanto em CO2 você produziu. Ora, Tiago, se eu estou queimando 4 mol de etanol, 4 vezes 2, eu vou produzir 8 mols de quem? De CO2. Cada mol de CO2, 44 gramas. 8 vezes 44, 352. Então, o etanol, para essa questão do Enem, ele vai ser o mais poluente, porque ele vai produzir uma maior quantidade em quem? Em CO2, tá? Então, a dica é a seguinte: quem liberar mais carbonos vai produzir mais CO2, consequentemente vai ser o mais poluente, tá? Então, quando eu venho para os itens, e ele me coloca assim, ó. Na letra A, ele fala que é o etanol, o que tem a menor massa consumida, falso, né? É o hidrogênio. Letra B, o hidrogênio, que teve apenas 40 gramas de massa consumida. E o etanol, que produziu 352 gramas de CO2. Perfeito, né? O que teve a menor massa e o mais poluente. Então, questão de número 4, nosso gabarito aí, letra B de bola. E eu queria fazer minha última com vocês. Então, questão 4, letra B de bola. Por favor, desculpe aqui, altere, tá? É a letra B, não é a letra C. E aí vamos à nossa última questãozinha. E aí vamos à questão 14. Olha essa questãozinha aí do Enem. E ele coloca assim, ó. A China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo derramamento de benzeno de uma indústria petroquímica chinesa no rio Songguan, um afluente do rio Amu, que faz parte da fronteira entre os dois países. O presidente da Agência Federal de Recursos da Água da Rússia garantiu que o benzeno não chegará aos dutos de água potável, mas pediu à população, grifou isso aí, ó,
bebesse a água corrente e evitasse a pesca no rio Amu e seus afluentes. As autoridades locais estão armazenando centenas de toneladas de carvão, grifou isso aí, ó, já que o mineral é considerado eficaz absorvente de benzeno. Levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização dos danos ao ambiente e à população, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Carvão ativo. Você já deve ter se deparado com esse termo aí em várias situações. Se você comprar aquele shampoo Clear, aí tem assim, ó, na capinha dele, né? Com carvão ativo. Tiago, por que que um shampoo vai colocar carvão ativo? E agora até sorvete com carvão ativo tem. Coloque lá na internet. A moda agora é sorvete com carvão. O ser humano aí está brincando, né? Mas vamos lá. O carvão ativo, ele tem uma propriedade que é maravilhosa, tá? No shampoo Clear, eu uso o carvão com qual intuito? O shampoo, ele vai tirar a oleosidade do seu couro cabeludo. E aí, Tiago, quando ele tira essa oleosidade, ele arrasta as impurezas que estão grudadas no óleo. O carvão também tem afinidade pelo óleo. Por isso que o carvão, ele vai otimizar. Por isso que o shampoo vai te dar uma limpeza mais profunda. Porque o agente tensoativo, que é o ativo do shampoo, ele vai remover o óleo. Mas o carvão mineral também vai remover quem? O óleo. Tiago, por que que o carvão faz isso? Na química tem uma frase que é assim, ó. Semelhante interage com quem? Com semelhante. Vem cá. Como é que eu produzo carvão? Eu vou pegar a madeira e vou queimar debaixo da terra, né? Ou seja, eu faço uma queima com pouco oxigênio. Quando você queima com pouco oxigênio, a água vai indo embora e vai ficando só carbono. E aí, quando eu tenho átomos iguais, eu não tenho diferença de força. Que eu não tenho diferença de força, eu vou ter o que nós chamamos de apolar. Quando dois átomos se unem, que são diferentes, eu vou ter uma diferença de força, como se fosse um cabo de guerra, né? Isso gera uma polaridade. Um vai ser negativo, o outro vai ser o quê? Positivo. Mas quando você pega átomos iguais, não tem diferença de força. Ou seja, a natureza vai ser o quê? Apolar. Puxa uma setinha no carvão e põe assim, ó. Natureza apolar. Então, Tiago, quando eu faço a lavagem do couro cabeludo com o shampoo Clear, ele vai tirar, juntamente com o agente tensoativo, que é o detergente do shampoo, ele vai removendo a oleosidade do couro cabeludo, o que me dá uma sensação de limpeza o quê? Profunda. Eu vou tomar água em um bebedouro. Toda a água da Cagesse, ela passa por um filtro de carvão ativo antes que eu consuma essa água. Tiago, por quê? Esse carvão ativo, ele é um pozinho muito fino, altamente poroso, com uma superfície apolar. Então tá aqui, ó, eu sou o carvão e aqui está passando a água. Se essa água tiver alguma bactéria, como a membrana bacteriana tem natureza apolar, o carvão faz isso aqui, ó, ele pega a bactéria e gruda no corpo dele, evitando que você consuma essa bactéria. Então, Tiago, o carvão, ele vai pegar a bactéria e colar na superfície dele. Quando você cola na superfície, eu uso uma expressão chamada de adsorção. O que é absorver e o que é adsorver? Absorver é quando entra na sua pele. Adsorver é quando fica apenas o quê? Colado, tá? Então, Tiago, o carvão faz isso. Passou o vírus, ele vem para cá, pô, colou. Passou a bactéria, ele vem cá, pô, colou. E aí ele vai retendo na superfície dele os micro-organismos. Tiago, eu vou lá no IJF. Lá no IJF, lá no térreo dele, você tem um centro de toxicologia.
E aí, qual é a função desse CEATOX, né? É exatamente tratar pacientes que foram intoxicados por algum tipo de substância. É muito comum, na periferia das cidades, pessoas tentarem suicídio tomando chumbinho. E aí você já deve ter conhecido alguém, ou algum parente, algum familiar, ou algum vizinho, um amigo do vizinho, que muitas vezes toma essa atitude, né? E aí o cara toma chumbinho, querendo cometer suicídio. O cara começa a espumar. Ao pessoal, dá leite. Não faça isso não, certo? Que o cara começa a espumar. Então, qual é a primeira atitude que eu tenho que fazer? Encaminhar para o hospital. Mas durante esse trajeto, eu vou tentar desobstruir as vias respiratórias dele, porque ele pode morrer asfixiado em função da alta produção de secreção. Quando chega ao hospital, primeira coisa que o médico faz, ele pega uma substância chamada de atropina e aplica no cara, para exatamente diminuir a produção de secreção. Aí o fisioterapeuta vem e começa a desobstruir as vias respiratórias, para o cara tentar respirar. Aí vem o farmacêutico com o médico e o enfermeiro, e aí você joga uma sonda com carvão ativo e água, e uma outra sonda vem puxando o carvão ativo, o veneno e a água. O carvão ativo, ele vai se ligar ao veneno, evitando que o seu corpo absorva. Se você demorar muito a ir ao hospital, esse veneno vai para o intestino. Aí, meu irmão, você não consegue fazer mais a lavagem não, com carvão ativo. Depois que foi para o intestino, o processo de absorção vai ser muito rápido, aí é você monitorar o paciente. Mas lavagem gástrica, eu só faço quando o veneno está no estômago ainda. Então, o carvão ativo, ele ajuda a remover as toxinas que você ingeriu. Da mesma forma, o seguinte, lá no IJF tem um setor de queimados. E aí, o que é que os médicos estão fazendo? Eles pegam uma gaze, jogam o carvão ativo sobre ela, e aí pega essa gaze e joga sobre o ferimento. O carvão ativo vai inativar as impurezas, evitando que as impurezas provoquem um quadro infeccioso. Se você pegar, por exemplo, quem assiste aquele A Prova de Tudo, lá na Discovery, uma vez o cara estava com sede, ele tinha que tomar água, e aí só que aquela água está contaminada. Então vários animais fazem uso daquela água, defecam naquela água, e aí não podia tomar aquela água do rio. Aí o cara fez o quê? Pegou aquela água, encontrou uma árvore carbonizada por um raio, ele pegou um bambu, colocou carvão dentro do bambu, e aí jogou água, e aí passou a tomar aquela água filtrada pelo carvão. Então o carvão ativo, ele vai segurar as bactérias, evitando assim que você seja contaminado. Se você for manipular, por exemplo, vírus, bactérias, eu uso máscaras com carvão ativo. Tudo que você inalar, o carvão ativo vem o quê? Captura, evitando que você seja contaminado. Então, não esqueçam disso, ó. Carvão tem uma alta superfície apolar. Consequentemente, ele vai interagir com espécies o quê? Apolares. E a questão aborda quem, hein? O benzeno. Filhinho, o benzeno, ele é C6H6. Ele é um hidrocarboneto. E todo hidrocarboneto tem natureza o quê? Apolar. Ou seja, o carvão ativo é apolar, o benzeno é apolar, ele vem o quê? Captura o benzeno. Por isso que as autoridades recomendaram o quê? O uso do carvão para que você consiga reter as impurezas que o Enem colocou para você, que era quem? O benzeno. Tiago, por que as autoridades recomendaram ferver a água? Porque o benzeno pode escapar do carvão. Se ele escapar do carvão, ele vai chegar até a sua residência. Só que no caso do benzeno, ele é volátil. Se você aquece ele, o benzeno o que, pessoal? Vai embora. Por isso que as autoridades recomendaram você ferver essa água. E por que as autoridades recomendaram você não consumir o peixe? Porque o benzeno é bioacumulativo. Que ele entra no seu corpo, ele vai se ligar à gordura.
E aí, Tiago, não sai mais. Se você consumir o peixe, que o peixe consumiu o benzeno, você vai estar ingerindo o quê? O benzeno. Exatamente porque ele está na gordura do peixe, né? Então, vem comigo aí. Letra A. O carvão mineral, ao ser colocado na água, reage com o benzeno. Não tem reação química, é só uma interação. Letra B. O benzeno é mais volátil que a água, e por isso é necessário que esta seja fervida. Perfeito. Porque como ele é um hidrocarboneto, as interações que o benzeno faz entre ele é fraca, ele facilmente muda o estado físico dele, tá? Filhinhos, desejar a todos aí um ano bem abençoado, né? Estudem, tá? Porque os frutos do estudo, eles são belíssimos, né? Então, que Deus abençoe a todos e a América, um cheiro.